É possível uma pessoa achar que é filho de Deus, sendo ele filho do diabo? É possível, sim. E quem pode me dizer o meu estado, a minha condição? É Deus, o meu Criador. Tem gente que diz, quando Deus chegar lá, e que ele vai saber. Não, ele já deixou registrado aqui. E é possível também você entender. E não tem coisa melhor do que a gente buscar, descobrir e fazer uma avaliação da nossa identidade em quanto tempo. Nós temos uma habilidade muito boa em avaliar os outros, em a gente fazer uma avaliação das atitudes das pessoas e até descrever um posicionamento em relação aos outros. E nós? E é a luz, e quem pode me dizer quem eu sou é o meu Criador, é Deus. A maioria das pessoas, eles têm um freio, mesmo sendo suas atitudes maus, erradas, mas quando você pergunta quem é que é filho de Deus, você vai ver todo mundo levantar as mãos declarando, eu também sou filho. Na verdade, todo filho, ele tem os traços do seu pai. Todo filho, ele tem as características desta pessoa. Será que pelo fato de uma pessoa ser criado por Deus, ser obra das mãos dele, essa pessoa se torna filho? Observem bem, quem era Satanás antes de ser demônio? Era um querubim, era um anjo de luz, era um querubim e está na classe única, que tem os anjos, então na ordem da criação de Deus tem os querubins. Só que esse que se tornou Satanás, demônio, príncipe das trevas, era um anjo de luz, ele estava na classe única. No livro de Ezequiel 28 vai descrever acerca dele. Ele era perfeito, em formosura, lindo, belo, perfeito. Ele tinha uma sabedoria acima dos demais. A Bíblia diz que ele era o aferidor da medida. Era quem dava o cálculo exato das coisas que diz respeito ao reino e às coisas do céu. A Bíblia diz que ele andava entre as pedras afogueadas. Isso se chama poder. Então, meu irmão, ele tinha beleza, sabedoria e poder. Só que o que ele tinha foi Deus que tinha dado, foi Deus que tinha o concedido. Mas o coração dele se elevou. E por causa da elevação do coração, ele disse, subirei acima das estrelas, entronizarei meu trono e serei. Aí, meu irmão, quando ele se colocou acima, ele sofreu a queda. Então esse que as pessoas conhecem como Satanás, como demônio, como tudo isso, autor de toda a maldade, esse daí, um dia foi um anjo. Então, pelo fato dele ser criado, ele é filho? Não. Mas, vamos ver a luz da Bíblia? Você vai ver pessoas religiosas, frequentador de templos, pessoas que aos olhos das pessoas era tido numa estima muito grande, alguém olhava assim. Só que o Senhor disse que ninguém pode ser avaliado pela capa. Ele disse que uma árvore se conhece pelos frutos que ela produz. Quem diz quem é uma pessoa não é a aparência dele, é as atitudes dessa pessoa. É pelas atitudes, Jesus falou, é pelos frutos que se conhece a árvore. É pelas atitudes que você vai saber quem é essa pessoa. E para eu dizer que eu sou filho ou não, eu vou ter que avaliar a luz da Bíblia, se as minhas atitudes se enquadram, se testifica, se Deus me dá aprovação. Tem pessoas aqui que é aprovado pelos homens, mas é reprovado por Deus. Tem uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. No livro de Apocalipse você vai encontrar isso. E essa igreja era uma igreja num lugar muito poderoso, um lugar muito bom financeiramente. E os irmãos dessa igreja chegaram a uma conclusão disso aqui. Eles disseram, ricos estamos e de nada temos falta. Estamos bem, sabe? Aos olhos dele e aos olhos das pessoas que não conhecem, né? Eles disseram, ricos estamos e de nada temos falta. Era a variação dele, estavam supridos, estavam, só que
Deus manda uma carta e diga para ele que aos meus olhos eles são pobre, cego, nus, miseráveis e desgraçados. A palavra desgraçado é desprovido da graça de Deus. Veja bem, aos olhos dele ele estava de boa. E aos olhos de Deus? Aí, aos olhos dos seres humanos aqui, eu posso me achar o melhor, porque vai ter gente sempre pior do que eu. Vai ter sempre gente fazendo coisa e eu posso me achar. Aos meus olhos, certo? E aos olhos de Deus? Aí eu tenho que me preocupar. A Bíblia chega a dizer que vai ter pessoas que naquele grande dia, que vai se apresentar diante do Senhor. Jesus já deixou registrado. E essas pessoas vão dizer, Senhor, olha, pelo poder do teu nome nós expulsamos demônio, pelo poder do teu nome, usou o nome de Jesus aqui para muita coisa. E o Senhor disse que ele vai dizer a essas pessoas, aparta de mim, malditos, que eu não vos conheço, vós que praticou a iniquidade. A iniquidade é o pecado, não, é uma vida de pecado que a pessoa vive como que está de boa, sabe? E Deus está vendo tudo isso. Então, é possível aos olhos dos homens a gente ser bem contado, alguém que não... que quem tem discernimento espiritual e quem conhece a palavra de Deus não se engana. E não avalia ninguém pela aparência. Então é importante que nós façamos uma avaliação. Observe no livro de João, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo a partir do 41. Analise isso aqui. Palavra de Jesus. Palavra dele, não é a minha. O que eu estou falando é diante do que ele está expondo aqui. Então, chega à sua conclusão à luz da própria palavra. João 8, versículo 40 diz assim: vós fazeis as obras do vosso pai. É Jesus falando para os fariseus, pessoas religiosas. Vocês fazem as obras do vosso pai. Disseram eles, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Observe, nós não somos nascidos de pecado. Ó bem, temos por pai que é Deus. Aqui é os religiosos. Eles disseram para Jesus, a gente não nasceu de pecado, não. Nosso pai é Deus. Aí, e quem era Jesus? A presença do próprio Deus na terra. Jesus é a pessoa, é a encarnação de Deus aqui na terra. É tanto que você vai ver no livro de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ali está a presença do próprio Deus. E esses religiosos disseram que eles eram filhos de Deus. Mas ele está diante daquele que conhece cada um. Observa aqui. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entende? Por que não entende a minha linguagem? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que não pode ouvir a minha palavra? Olha o 44. Vós tende por pai o diabo. O pai de vocês é o diabo. Jesus falou, pastor, chamar um ser humano de diabo, não foi. Quem falou foi Jesus. Observa que vós tende por pai o diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida, está falando de Satanás, ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, o pai da mentira. Observe aqui. Ele diz, o Senhor diz, quando Satanás fala mentira, fala daquilo que é próprio, que a única coisa que ele criou foi a mentira. E essas pessoas viviam uma vida mentirosa e declarando que é servo de Deus, que é filho de Deus. E Jesus deixou claro, vocês são filhos dele, porque essas qualidades de vocês apontam para ele, porque ele é homicida, nunca se firmou na verdade.
Quando ele fala mentira, fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso, o pai da mentira. Toda pessoa mentirosa tem como paternidade o diabo. Porque a mentira não procede de Deus, a mentira é paternidade dele. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. Então observe. E essas pessoas diziam, nós somos filhos de Deus. Mas é pelas atitudes de uma pessoa que se conhece. Mas vamos lá para o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 8. Vem comigo aqui, é muito importante a gente fazer essa avaliação. Que de repente a gente pode estar achando uma coisa e sendo outra. De repente a gente está sendo avaliado por nós mesmos ou por outro pecador, mas é melhor a gente avaliar à luz da palavra do nosso autor, do nosso Criador. 8, Gênesis 8, versículo de número 21, diz assim, ó, esse episódio aqui foi após o dilúvio, porque já houve uma geração antes da nossa, onde Deus, ó, exterminou tudo, só reservou, só poupou uma família, mas o restante todos pereceram pelas águas do dilúvio. Vocês conhecem a história da Arca de Noé? Então depois que aquela arca repousou, e aí Deus vai renovar a sua aliança com a criação dele, e aqui vai acontecer aqui, ó. Aí Noé ofereceu um sacrifício a Deus de gratidão, de reconhecimento, de agradecimento por Deus ter poupado a vida dele e a família dele, e porque ele achou graça, entre as pessoas eram mais que tinham um comportamento mais adequado. Por isso que é importante, não é porque todo mundo está fazendo, todo mundo está fazendo desse jeito que você vai fazer, não. Mantenha a sua postura, mantenha a sua vida agradável aos olhos do Senhor, porque cada um vai colher segundo as suas obras. Deus não trata o justo como o ímpio. Então, vamos fazer a nossa parte. Noé fez a parte dele, achou graça. Deus destruiu tudo, poupou ele e a família dele. E quando a arca repousa, então Noé oferece um sacrifício. E depois desse sacrifício, diz assim, ó, Gênesis 8, versículo 21. Diz assim, e o Senhor sentiu o cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é mau desde a infância. Observe o que é que Deus está dizendo. Mesmo aquele casal ali, aquela família poupada de perecer com os outros que morreram no dilúvio, depois que Noé oferece aquele sacrifício, Deus olha e diz assim, não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a natureza do homem é mau desde a infância. Você não precisa ensinar uma criança a mentir porque ele mente para se defender ligeirinho. Você não precisa ensinar uma criança a se vingar, basta provocar ele, que ele vai se vingar no dente, vai cuspir no outro, vai pegar uma sandália, um chinelo, uma pedra e vai picar, vai tocar no outro, certo? Para vingar. Você não ensinou ele a vingar. Quando alguém faz uma coisa com ele que ele não gosta e que ele vai lá e bate no outro, quando ele vê que o papai está vindo com chinelo, com cipó, e ele está vendo que ele pode tomar surra, ele joga para cima do outro. Não foi eu, não. Foi ele que começou. Ele joga para o outro para ver que livra a pele dele. Entendendo? Então, meu irmão, tem muitas coisas. Tem menino que conta uma mentira que se o pai não tiver cuidado, engole. E pensa que foi verdade. O Senhor conhece a gente. E não adianta a gente dar uma de que somos o que não somos. Então, o Senhor disse, olha, a natureza, a imaginação do coração do homem é mau desde a meninice, desde a infância. A gente já nasce no pecado, já nasce com a natureza fermentada. Então, por causa do pecado, meu irmão, ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus porque a imaginação do coração é mau desde a infância. E quem diz isso é Jesus. Então, pastor, então, o que eu faço então para me tornar filho de Deus? Essa pergunta teve um rapaz que fez ao próprio Jesus. Então, ó, vem comigo aqui e quem vai responder isso é Jesus. No livro de João, capítulo 3,
Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3. Ó, começando do primeiro. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. Foi ter com Jesus de noite. E ele disse: Mestre, bem sabemos que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. No caso, aquela autoridade estava reconhecendo: nós sabemos que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com essa pessoa. Porque o que Jesus fazia era algo espantoso, era algo que estava acima da capacidade dos homens. Mas Jesus sabia o que era que ele queria chegar. Jesus já sabia o que era que ele queria perguntar. Aí o Senhor se adiantou logo dizendo, respondeu-lhe Jesus e disse: na verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus. Se você não nascer de novo. Aí aquele homem, que a interpretação dele era de acordo à humanidade mesmo, ele disse: como pode eu, um homem já idoso, eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer outra vez? Jesus olhou assim: mas rapaz, você é um mestre e está com uma conversa tão... e não entende o que eu quero dizer. Ele falou: o que é nascido da carne é carne, é terra. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, para que você tenha, para que você veja o Espírito Santo vir sobre a sua vida, o seu espírito precisa nascer, porque espiritualmente você é morto, espiritual, sabe? Por causa que o pecado que condena a nossa alma, o pecado condena o corpo e condena a alma. Então Jesus falou: se você quer ver Deus reinar na sua vida, você quer ver o reino de Deus, quer ver o Senhor reinar na sua vida, você vai ter que morrer para você. Você vai ter que ter um nascimento espiritual. O seu espírito precisa ter a vida, e essa vida vai vir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, você vai ter um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está dizendo: por que isso? Porque quem administra o corpo é o Espírito. E esse Espírito ele pode ser influenciado ou pelo Espírito de Deus ou por outros espírito mau que pode atuar na vida da pessoa. Então o Senhor falou: se você quiser se tornar um filho de Deus, se você quiser nascer, se você quer ver Deus reinar em sua vida, você vai ter que morrer para a sua vontade, para este mundo, para a sua natureza pecadora. Você vai ter que nascer agora da sua vida espiritual. Querido, é o que na verdade talvez ele não estava esperando. O Senhor falou que é nascido da carne é carne, mas que é nascido do Espírito é Espírito. Ainda acrescento: olha, o vento sopra para onde quer, ouve a sua voz. Você não sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então ele falou: a partir do momento em que você vive esse novo nascimento, você não tem mais o controle de sua vida. Porque a partir deste momento, o controle da sua vida será daquele que você entregou o governo. A partir de agora é o Espírito de Deus que vai lhe direcionar. Querendo ser humano ou não, ou ele é influenciado pelo Espírito de Deus, ou ele é influenciado por outro. A nossa vida aqui, tem hora que eu comparo a gente assim como aquele carro de autoescola. A pessoa que está tirando uma habilitação, ou geralmente tem essa experiência. A gente entra, depois que a gente toma as aulas teóricas, a gente vai para a prática. E na prática, pronto. A gente entra no carro, já tem as instruções certinhas, coloca o cinto, analisa o retrovisor, avalia tudo certinho, dá certo, pá. Toda aquela instrução que a gente já recebeu. Mas dali para frente, tudo que nós vamos fazer vai ser orientado pelo instrutor. É ele que vai dizer: siga em frente, ou siga à direita, ou siga à esquerda. Então a gente já aprendendo como é que procede para entrar na direita ou na esquerda, ou siga em frente. Então a gente já aprendeu na teórica. Então agora, mediante o que ele vai nos instruindo, a gente vai administrar no volante que está em nossas mãos. Então, compara o nosso corpo com esse automóvel. O meu espírito está no governo do volante.
Mas o meu espírito pode ser influenciado pelo Espírito de Deus que eu convidei para estar comigo e me dar inspiração, me dar direção, ou eu posso ser influenciado por outro, que pode estar nessa parceria me influenciando. A Bíblia diz que o diabo tem poder de controlar a vontade de uma pessoa. Ele tem poder de controlar a vontade, mas isso é de acordo com a liberdade que as pessoas dão. É de acordo com a liberdade que eu der. Mas uma vez que eu der liberdade ao Espírito Santo, uma vez que eu digo, Deus, assuma o governo, estou aqui não para minha vontade prevalecer, mas que seja feita a tua vontade. Me oriente, me direcione, me diga o que eu devo fazer, o que eu não devo. Quando eu vivo essa dependência dele, reconhecendo meus limites e que eu preciso, pronto. Então ele vai se tornar meu Senhor, meu dono. E ele vai dizer, e eu vou fazer. E uma coisa eu vou te dizer, seguir nessa terra conforme a vontade de Deus, conforme a direção dele, é a decisão mais inteligente e mais segura. Sabe por quê? Ele vê além dos meus olhos. Ele vê o que eu não vejo. Ele vai fazer o que eu não consigo fazer, o que eu não posso fazer, por eu me permitir ser guiado. E a Bíblia me diz, e eu concordo, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas vamos voltar para cá. Então aqui essas pessoas diziam que eram filhos de Deus. Só que na verdade, não era não. Observe aqui, ó. Em João 3,3, quando Nicodemo disse necessário é nascer de novo. Quando Jesus falou necessário é você nascer de novo, ele não entendeu. Jesus falou, você vai ter que morrer primeiro para nascer de novo, então você vai ter que morrer para você. Morrer para essa natureza. O apóstolo Paulo vai falar isso no livro de Gálatas. Veja bem, Paulo viveu essa experiência, né? Viveu essa experiência de uma maneira tremenda. Olhe no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Diz o seguinte aqui, ó. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Por que ele falou isso? Porque o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, a vida que ele deu, aquele preço era meu. Aquela sentença era minha, era nossa. E ele paga na cruz do Calvário. Então Paulo, reconhecendo que Cristo deu a vida por ele, então ele falou, olha, o preço que ele pagou foi para me resgatar. Foi para ele morrer no meu lugar. Então eu também morro junto. Entendeu? Eu morro junto, eu morro para o pecado. E vou viver. E assim como Cristo ressuscitou da cruz do Calvário, um terceiro dele ressuscita, mostrando que ele tem poder até sobre a morte. Então, Paulo, ele declarou morto para este mundo, para que o Espírito de Deus tivesse liberdade na vida dele e ele possa viver a nova vida. Aí ele diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que eu agora vivo nesse corpo, eu não vivo mais segundo o meu querer, a minha vontade, não prevalece mais a minha vontade. Minha vontade aqui é fazer aquilo que for a vontade dele. Então eu estou disposto a fazer o que é a vontade dele, porque eu sei que é sempre o melhor. Então, ele diz assim, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé. Porque a gente consegue obedecer a ele por obediência, a sua palavra. E quem decide, e quem decidiu, e quem tem decidido morrer para a sua vontade e viver segundo a obediência à vontade de Deus, o próprio Espírito Santo, ele já te reveste deste poder, dessa autoridade. Porque no livro de Romanos 8:2 diz que a lei do Espírito de vida nos liberta da lei do pecado, ele não tem mais domínio. Então daí em diante, ele tendo essa liberdade, ele vai me dar inspiração, direção, e tudo que ele vai nos direcionar vai ser para o melhor. Então Paulo disse, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Agora, para finalizar, bora ver aqui se as nossas qualidades testificam mesmo sem ter filho de Deus. Bora lá? Bora na prova dos 9? É a luz da Bíblia, é ela que vai me dizer. Quem vai me dizer é um DNA. Aqui é um DNA que vai comprovar, né? Para saber se alguém é filho de alguém, bora fazer um DNA dele para ver se testifica. Se Jesus falou que é pelas qualidades, é pelos frutos dessa pessoa que diz, então vamos lá. Lucas,
É Jesus que vai falar. Lucas, capítulo 6, do 27 ao 36. Vamos lá? Palavra de Cristo que vai dar o diagnóstico aqui e eu vou avaliar. Bora ver? Vamos junto aqui? Lucas capítulo 6, versículo 27. Começa aqui. Disse Jesus: mas a vós, que isto ouve, digo a vocês que querem viver como filho meu, amai aos vossos inimigos. Olha que negócio. Amai ao seu inimigo. Aí, meu irmão, já começa aqui. Se você quer a prova que você não é filho, Jesus está dizendo, ame ao seu inimigo. Inimigo, não é só alguém que hoje tem tanto mimimi, é tanto ressentimento, é tanta coisinha, que só porque alguém falou uma coisa que não gostou, porque fez uma coisinha, ele já é meu inimigo. Meu irmão, mas à luz da Bíblia, para alguém ser considerado seu inimigo, a instância tem que ser algo considerado. Vamos lá, mas ele vai dizer, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrece. Faça bem aquelas pessoas que aborrecem você. Bendizei os que vos maldizem. Olha que coisa. Bendiga, abençoe, queira o bem. Orai pelo que vos calunia. E é orar para o bem dele, viu? Não é por mal acontecer, não. Porque tem gente aí que eu estou orando, ele pagar o preço. Não tem nada a ver isso aqui, não. Isso aqui já não é sinal de que é filho de Deus, não. Então, ó, orai, ore por aqueles que vos aborrecem, por aqueles que vos calunia, que faz calúnia de você. Vamos analisando, viu? Que quem está falando é Jesus. Ó, ao que ferir na tua face, oferece também a outra. Isso quer dizer alguém que já te fez um mal e precisou de você outra vez. Se tiver na sua possibilidade, ajude, sirva. Você está sujeito a essa pessoa lhe decepcionar de novo, mas você estava na sua possibilidade, você fez. Observe, diz aqui, dá a quem te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir de volta. O que você quer que os homens vos façam, fazei vós também a ele. Aí Jesus vai dizer, se vocês amar apenas aquelas pessoas que amam vocês, que recompensa vocês não ter lixo? Sim, se você só ama quem ama você, que diferença você vai fazer dos outros? E que recompensa você vai ter nisso da parte de Deus? Observe. Aí ele fala, também os pecadores, pecador é aquele que vive na prática do pecado, amam os que amam a ele. Então isso é comum. Muitas pessoas que vivem no pecado assim, gostar de quem gosta dele. Falar bem de quem fala bem. Se falou mal de mim, então o bicho pega. Então, não é característica de quem é filho. Vamos lá. Jesus vai dar o desfecho aqui. Ó, se você empresta só aquele, se você se emprestar só a quem espera você tornar a receber, que recompensa você terá nisso, também os pecadores emprestam a outros pecadores, para também tomar deles jeito tanto. Olha o 35. Amai aos vossos inimigos, de novo. E ele está repetindo, amai aos vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar de volta. Então, será grande o vosso galardão. Presta atenção aqui ao versículo 35. Vou repetir de novo. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperares. Então, será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo. Aí está comprovando. E sereis filho do Altíssimo. Sabe por quê? Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Observe aqui. Ele é benigno
até para com os ingratos e mal. E você vai ver quantas pessoas mal nas suas atitudes, quantas pessoas mal agradecidas, mas você vai ver essas pessoas dizer, Deus tem me abençoado. Você vai ver essas pessoas dizer, Deus tem me ajudado. E é. Quando o sol se levanta, você vai ver que levanta para todos. Quando a chuva desce, ela molha a roça, a plantação, tanto de quem anda direito, como de quem anda errado. Então a Bíblia diz que ele é benigno, ele abençoa. Até os maus. Quantas pessoas mal agradecidas e Deus continua abençoando. Ainda que isso pode ir lá na frente servir para acusação dele. Mas o Senhor disse assim, que ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel para conosco. Ainda que a gente seja infiel. Então, o fato de Deus estar abençoando não quer dizer que ele está se agradando de tudo. Mas essa é a qualidade dele. Fazer o bem é uma faceta do caráter de Deus. Fazer o mal é uma faceta do caráter do diabo. E a pergunta é, a quem minhas qualidades se assemelham? À luz disso aqui. Então, meu pai, aí você pode perguntar, pastor, então quem é que vai conseguir? Quer dizer que alguém faz um mal para você e você vai continuar. Essa aqui é a resposta da nossa natureza pecadora, porque ela é vingativa. Ela é vingativa e a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Mas por isso que o Senhor falou, é necessário você nascer de novo. Com essa natureza, do jeito que é, como o Senhor disse que é mal desde a infância. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. A justiça dos pecadores. Só como é a justiça dos pecadores? Quando alguém faz um mal, alguém cometeu um assassinato, junta todo mundo e mata aquela pessoa. Né? Tem várias formas de matar alguém. Tem uns que matam de forma direta, outras indireta, e cada um tem um jeito de prejudicar o outro. Mas o que ele faz é se tornar semelhante àquele que fez o ato. Então a justiça dos seres humanos é falha. Mas o Senhor, é por isso que ele diz que é como trapo de imundícia. Deus tem nojo da maneira como os homens fazem justiça, a justiça deles. Pessoas que não têm moral nenhuma. Veja quando trouxeram aquela mulher para ser apedrejada. Queriam que Jesus concordasse. Jesus falou, quem não tem pecado, seja o primeiro a começar a sentença, atira a primeira pedra. Quando eles começaram a analisar a vidinha deles, diante de Deus, foram largando a pedra e se saindo. Porque não tinha autoridade nem crédito nenhum para julgar aquela mulher e dar sentença, porque eles também deviam no cartório, sabe? Ele também tinha dívida, eram pecadores e queria condenar o pecado de outra pessoa. Então, que moral tinha? Mas o Senhor, ele diz que para eu poder viver essa vida de filho dele, eu preciso morrer para o pecado. Eu preciso morrer para minhas próprias vontades e ter um nascimento espiritual. Isso aqui acontece quando eu entrego minha vida para Cristo. No batismo, quando a gente vai ao batismo, o que significa o batismo? Morte e ressurreição. Quando a pessoa vai ao batismo, ele põe a mão no seu peito, aqui ó, muitos às vezes vestem uma roupa branca, outros vestem uma roupa azul, não importa a roupa que ele está vestido. Mas ele põe a mão no seu peito, endurece o corpo, as águas, ela tem um símbolo de purificação, então, mas essa purificação vem pela palavra e pela ação do Espírito Santo, mas a água é um gesto simbólico de lavagem. Então, e essa pessoa vai ser emergida nas águas, desce e volta. Ali significa morte e ressurreição. Então essa pessoa está fazendo uma declaração pública. Para este mundo eu morro. E a vida que eu vou continuar vivendo, eu vou viver de acordo com a direção do Espírito Santo e da palavra desse Deus que me chamou. Aí agora, a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então daqui para frente, não prevalece mais a minha vontade, ficou para trás. Seja feita a vontade do Senhor. Ainda que essa vontade é algo que minha carne está não querendo fazer, mas eu decidi seguir e fazer conforme a vontade dele. Então peço ajuda ao Espírito Santo, me ajude e eu decido pela obediência. Aí a gente vai viver a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Então
eu digo para você, seja um filho de Deus. Porém, para ser um filho de Deus, você vai ter que morrer para o pecado e vai ter que decidir viver uma nova vida. E essa vida vai ser regada e regida pelo Espírito Santo, onde a vontade dele prevalece, não mais a minha, nem mais a sua. Quando os discípulos perguntou, Senhor, me ensine a orar. O Senhor disse, quando você quer orar, você quer saber como você orar de acordo à vontade do Pai? Entra no seu quarto, fecha a tua porta e diga assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha o que Jesus está ensinando, diga a ele, venha a nós o teu reino, o teu governo, venha o teu reino sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então ele está dizendo que a oração minha, ao me colocar diante de Deus, é para que ele reine na minha vida e que a vontade dele prevaleça e não a minha, porque para isso foi que eu entreguei minha vida. Assim, nós viveremos como filho. E é pelos frutos que nós vamos, é pelo fruto que vai ficar evidente. Deixa eu finalizar aqui com você no livro de Mateus 12, 33. Só aqui. Só Mateus 12, 33 para concluir aquilo que eu já mencionei. Já falei isso aqui em palavras, mas eu quero concluir em Mateus para você também que está anotando, você ir lá e conferir. Mateus 12, 33. Diz assim, ou fazeis árvore boa e seu fruto é bom, ou fazei árvore má e seu fruto é má. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelos frutos dela. Olha o que João Batista, aqui ó, João Batista, olha aqui o que é que a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Raça de víbora, como pode vós dizer coisas boas, sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aí é Jesus que está declarando. Diz aqui, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro, que é o seu coração. O homem mau tira mal coisa do tesouro. Mas eu digo que toda palavra ociosa que disserem, hão de dar conta no dia de juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e também por tuas palavras você é condenado. Então observe, a pressão, as coisas vão acontecer. Quando as pessoas nos pressionam, se esse vaso aqui está cheio de água limpa, se apertar, o que vai sair é água limpa. Mas se a água é suja, quando apertar, o que vai sair é água suja. Ele falou que uma árvore boa não produz fruto ruim. E uma árvore que é ruim não vai produzir. É só pisar no calo. É só provocar. É só apertar que a verdade do que a pessoa é vem à tona. Então ele falou assim, por que vós dizeis coisas boas sendo mal? Entendendo? Então ele chamou raça de víbora. Víbora é serpente venenosa. Veja, quem está falando é Jesus. João Batista também confirmou isso. João Batista disse, produza fruto, que prove, você se converteu. Meu irmão, então é tempo da gente fazer uma avaliação de nós mesmos e viver como filho. Se a gente viver como filho, a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ao sair dessa terra, seremos recebidos como filho dele. E já aqui na terra, nós já vamos viver um relacionamento de filho e pai. E você pode ter certeza que você vai viver o melhor que um pai tem para um filho que ele ama. Faz isso enquanto estamos aqui nessa vida, que eu possa avaliar a mim mesmo. Eu não vou prestar conta da vida dos outros, então cabe a mim avaliar se as minhas atitudes testificam. Que as suas atitudes testifiquem e que nenhum de nós possamos cair no engano. Declarar que somos filhos de Deus, aonde nossas atitudes não testifiquem. Que essa verdade você abrace. Quando Jesus falou essa verdade, as pessoas se indignaram. Jesus falou, vocês estão indignados porque não testifica com vocês. Se vocês fossem da verdade, se vocês fossem filhos de Deus, vocês aceitavam essa verdade. Aí Jesus falou, mas como vocês não são filhos do diabo, vocês gostam da mentira. Gostam da mentira e quer agradar ao vosso pai.
porque ele é mentiroso, o pai da mentira. Foi Jesus que falou isso. Então, você é obra das mãos do Senhor. Você se torna filho mediante a sua entrega. Faz isso enquanto é tempo. Você vai viver como filho e ao sair da terra será recebido como filho. Que o Espírito Santo encontre total liberdade em seu coração e que você decida viver conforme a vontade do nosso Pai e que essa natureza morra e que você viva, mas segundo o padrão e a direção do Senhor, que só tem o melhor para um filho que lhe obedece. Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus.